Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos. Hoje vamos meditar no capítulo 8, veremos o verso 26 até o verso de número 40. Atos capítulo 8, verso 26 até o verso 40. Farei a leitura, irmãos, peço que acompanhem comigo. Atos capítulo 8, versículo 26 até o verso de número 40, diz assim a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera a adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua aflição lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água. Que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e esse foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Até aí, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor, fechemos os nossos olhos e oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, nós nos colocamos na sua presença nesse momento e louvamos ao Senhor pela bênção que o Senhor nos concede de estarmos reunidos aqui no dia do Senhor para cultuar ao Senhor. E nesse momento, ó Deus, em que nós abrimos a sua palavra, nós suplicamos a iluminação do teu Espírito. Sê conosco, ó Deus bendito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar aqui o tema do sermão, especialmente com as nossas crianças. O tema do sermão hoje é: Entendes o que lês? Que é a pergunta que Filipe faz aqui para o eunuco. E a sugestão de um desenho que eu quero fazer às crianças aqui é que vocês desenhem um livro e dentro desse livro assim um ponto de interrogação. Tá bom? Essa é a sugestão do desenho de hoje. Um livro e dentro do livro um ponto de interrogação. Meus irmãos, essa passagem nós temos caminhado aqui no seu contexto. O livro de Atos, no seu capítulo de número 8, no texto que nós lemos aqui,
ele fala a respeito de um homem chamado Filipe. A primeira vez em que Filipe aparece aqui no livro de Atos, é lá no capítulo de número 6, onde a passagem narra os diáconos que foram eleitos com o objetivo de atender à necessidade das viúvas de Jerusalém. A igreja havia crescido e, como consequência desse seu crescimento, houve um problema que surgiu ali, e esse problema é que algumas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição dos alimentos, e para que esse problema fosse resolvido, os apóstolos então orientaram a igreja a que escolhessem ali homens cheios do Espírito para que pudessem atender a essa necessidade. Há alguns nomes que aparecem ali, dentre eles o próprio Estevão, que havia sido martirizado. E a narrativa do martírio de Estevão dá sequência aqui ao capítulo de número 8, porque é no capítulo 8 que o nome de Filipe, um dos diáconos eleitos ali em Jerusalém, reaparece. O que o texto vai nos mostrar, irmãos, no início do capítulo de número 8, é que por causa da morte de por causa da morte de Estevão, a igreja passou a ser perseguida, né? Os enviados do Sinédrio passaram a perseguir os crentes em Jerusalém, e como consequência dessa perseguição, os cristãos se viram obrigados a deixar Jerusalém. Naquela ocasião, com exceção dos apóstolos, que permaneceram ali. Tanto é que nós vamos ver mais à frente, no Concílio de Jerusalém, a presença dos apóstolos naquela cidade, né, naquela igreja. Mas, uma vez que muitos cristãos foram dispersos por conta da perseguição que se intensificou a partir da morte de Estevão, eles se viram nessa obrigação de irem por outras regiões. Um desses homens era Filipe. Filipe, que, como outros crentes, foram dispersos de Jerusalém. Mas o que o texto nos mostra, irmãos, é que, ainda que o próprio martírio de Estevão tenha sido algo terrível, né? A morte de um servo fiel do Senhor, sendo linchado publicamente, injustamente, sem que tenha cometido qualquer crime, ou sem que tenha blasfemado contra a lei, contra Moisés ou contra o templo. A despeito de tudo isso, o que nós vimos é que a dispersão dos cristãos, ela foi a providência de Deus, por meio do qual o evangelho passou a ser pregado em outros lugares, cumprindo inclusive o plano de progressão e de expansão do evangelho, como anunciado pelo Senhor Jesus lá no capítulo 1, versículo de número 8, onde o texto vai dizer que o evangelho ele seria pregado em toda Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. O que o texto nos mostra aqui a partir do versículo de número 4 é que Filipe foi esse instrumento de Deus para a pregação do evangelho em Samaria. E um povo que outrora era hostilizado pelos judeus recebeu a mensagem do evangelho com grande alegria. O versículo de número 8 chama a nossa atenção para isso. O verso 8 diz: e houve grande alegria naquela cidade. Alegria por causa da pregação do evangelho. Muitos deram ouvidos à pregação do evangelho do Senhor Jesus. A expansão do evangelho e o recebimento do evangelho por parte dos samaritanos despertou, inclusive, o interesse da igreja de Jerusalém, que enviou uma comitiva a Samaria para julgar aquilo que estava acontecendo ali. E a partir do versículo de número 14, nós vemos a presença de Pedro e João, que atestaram naquela cidade que os samaritanos haviam verdadeiramente recebido o evangelho do nosso Senhor Jesus. E a evidência disso é que, tal como a igreja em Jerusalém, eles também receberam o Espírito Santo.
Naquela ocasião, no entanto, havia um homem chamado Simão, era um mágico que procurou e tentou, de alguma forma, comprar o poder por meio do qual Pedro e João batizavam as pessoas com o Espírito, mostrando, irmãos, que a sua suposta conversão, narrada nos versos de número 9 a 13, ela não era verdadeira. O que Pedro e João procuram comunicar na reprovação de Simão é que o Evangelho não é algo que se compra. O Evangelho é algo que nós recebemos gratuitamente da parte de nosso Senhor. O ministério de Filipe, ali em Samaria, então, era próspero. Era um ministério que se desenvolvia e muitos haviam ouvido, e não apenas ouvido o Evangelho, mas recebido o Evangelho por parte de Filipe. E aí então, meus irmãos, o texto que nós temos diante de nós vai narrar aqui um encontro bastante conhecido de Filipe com eunuco. Interessante nós observarmos a forma extraordinária com que Filipe, então, vai até aquela região de Gaza, onde ele encontra ali com o eunuco. Então, nesse texto, meus irmãos, nós podemos fazer aqui uma divisão, e a primeira parte do texto nós podemos ver aqui do versículo 26 até o versículo de número 29. No verso de número 26, então, o que o texto nos diz é que Filipe ele é direcionado de forma extraordinária. O texto vai nos dizer que um anjo do Senhor, ele falou a Filipe. Nós temos visto, meus irmãos, e vimos na própria ascensão do Senhor Jesus, como que enquanto os discípulos estavam admirados, olhando o Senhor Jesus sendo assunto aos céus, há um anjo que aparece e ele direciona os discípulos. E não apenas naquele momento, mas logo após a ressurreição do Senhor Jesus, um anjo também aparece aos discípulos e dá a eles orientações. Ao longo das Escrituras, nós vemos os anjos, eles como ministros de Deus, instruindo o seu povo em determinadas ocasiões. E aqui a passagem nos mostra que um anjo, então, ele de forma extraordinária, aparece a Filipe e ele diz a Filipe que Filipe deveria se dispor a ir para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O texto vai dizer que essa era uma região de deserto. E o que chama a nossa atenção é que, assim como o próprio Abraão, quando Deus aparece a ele e lhe dá uma ordem de se levantar e ir para uma terra estranha que o Senhor lhe mostraria, Filipe também prontamente atende aqui a orientação e a ordem do anjo, reconhecendo que era palavra do próprio Deus. Há uma disposição, meus irmãos, há uma pronta disposição em atender, em ouvir a palavra do Senhor. Nós podemos ver outros momentos nas Escrituras onde os discípulos respondem prontamente à palavra de Deus, respondem prontamente à direção do Senhor. Nós vemos, por exemplo, o caso dos discípulos que, estando no barco, o Senhor Jesus clama e diz a eles: olha, vem, me sigam e eu farei de vocês pescadores de homens. E o texto vai dizer que eles imediatamente deixam tudo o que tinham e passam a seguir o Senhor Jesus. Ou mesmo Levi, que é sentado à coletoria, quando o Senhor Jesus lhe chama, ele se levanta e prontamente atende a voz do Senhor Jesus. Essa é uma característica, meus irmãos, dos servos do Senhor. Há uma disposição pronta e imediata em fazer a sua vontade. Nós ouvimos a palavra de Deus, nós estudamos a palavra de Deus, nós aprendemos das Escrituras, mas nós devemos nos dispor prontamente a atender
ao chamado e à orientação do Senhor para as nossas vidas. O estudo da palavra, ele é fundamental, meus irmãos, mas nós devemos colocar ele em prática, nós devemos dispor o nosso coração a obedecer à palavra do Senhor. Há poucos domingos atrás, fizemos aí uma breve pausa na exposição aqui do texto de Atos, e nós vimos lá o texto de Esdras, chamando a nossa atenção para como Esdras dispôs o seu coração para estudar a palavra, para praticar a palavra e para ensinar a palavra. Um servo do Senhor é alguém que deve estar pronto, não apenas para estudar e conhecer a palavra, mas alguém que deve estar pronto para obedecer a palavra do Senhor e para ensinar a palavra do Senhor. Mas a passagem chama a nossa atenção, meus irmãos, para o fato de que neste caminho para o qual o anjo o havia direcionado, havia um eunuco. O texto diz assim: eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então, algumas coisas importantes de nós considerarmos aqui à luz dessa passagem. Primeiro que o texto, quando faz referência ao eunuco, chama a nossa atenção para a sua nacionalidade. Ele era um etíope, aqui fazendo referência a uma região localizada no sudeste da África, que hoje, contemporaneamente falando, é uma região próxima ao Sudão. Esse homem, ele era um eunuco, O eunuco, naquele contexto do Antigo Testamento, ele normalmente era referência a um escravo que havia sido colocado como responsável por cuidar de determinados bens do rei, inclusive do harém do rei. Ele era responsável por cuidar do lugar onde as mulheres dos reis ficavam. E essa era uma das razões pelas quais muitos deles eram feitos eunucos, ou seja, eles eram castrados justamente para evitar que eles tivessem qualquer tipo de relação com a mulher ou com as mulheres de seus senhores. Mas uma vez que esses homens passaram a ocupar funções de importância nesses sistemas de governo, historicamente, o eunuco ele passou a se referir não apenas a homens que foram castrados, mas a um ofício, a uma função. E provavelmente esse é o caso do homem a quem o texto aqui faz referência, porque o texto vai descrevê-lo como um alto oficial de Candace, rainha dos etíopes. Nós vamos ver ainda nessa passagem que esse homem provavelmente ele não fosse um homem castrado ou deficiente físico nesse sentido, mas ele é um eunuco aqui no sentido da função que ele exercia. Isso porque, irmãos, o texto vai dizer que ele havia ido a Jerusalém para adorar. E a ideia é que em Jerusalém, para você entrar no templo e oferecer ali sacrifícios, é isso que aquele homem havia ido a Jerusalém fazer. A ideia de que ele foi a Jerusalém adorar, a ideia de que ele foi ao templo para oferecer sacrifício. E nenhum homem castrado ou com deficiência física poderia entrar no templo de acordo com a lei do Antigo Testamento. Então aqui, provavelmente, a referência seja a um homem que ocupava uma determinada função de grande importância. A ideia de eunuco aqui é mais provavelmente um título do que uma referência a um aspecto de deficiência física. Esse homem, então, ele está voltando de Jerusalém, provavelmente havia ido para Jerusalém para ou a celebração da Páscoa, ou mesmo a festa de Pentecostes. Ele está retornando de Jerusalém.
e tendo tomado conhecimento dos fatos que se deram naqueles dias, seja dos fatos relativos à crucificação do Senhor Jesus, ou dos fatos relativos à expansão do Evangelho no período de Pentecostes. Aquele homem, o texto bíblico vai dizer que enquanto retorna para o seu país, ele segue lendo o livro do profeta Isaías. E é nesse momento, meus irmãos, que o texto vai dizer que o Espírito, e é outro momento onde de forma extraordinária, Filipe ele é direcionado pelo Senhor para o cumprimento da missão, atendendo aqui ao programa de expansão do reino e do evangelho, conforme o Senhor Jesus havia dito no capítulo 1, versículo de número 8. Porque o Espírito vai dizer a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Eu sei, provavelmente, você já viu algum sermão onde o pastor diz que aqui Filipe recebeu o dom do velocista. Não é que ele saiu correndo numa velocidade extraordinária. Eu já ouvi, irmãos, estou falando isso porque eu já ouvi gente ensinando isso. Que ele saiu correndo numa velocidade extraordinária e que é por isso que ele conseguiu acompanhar ali o eunuco que estava assentado naquela carruagem. Mas isso não faz sentido, inclusive porque o carro em que o eunuco estava, muito provavelmente ele era puxado por bois, era pesado, bois que andavam ali de forma lenta, né? Talvez o que vem à sua mente aqui sejam aquelas bigas, né? Do filme Ben-Hur. Se você já viu o filme ali, talvez você pense assim, o eunuco ali agitado, botando o cavalo para correr. Mas não é isso, não é isso. A ideia aqui é que o carro andava vagarosamente. E Filipe, então, é direcionado pelo Espírito Santo a acompanhar e se aproximar daquele carro. Algo interessante aqui, meus irmãos, nós vamos ver um pouco mais a respeito disso, mas perceba que há dois momentos em que coisas extraordinárias aparecem aqui, coisas fora do normal, não é? O primeiro é o momento em que o anjo aparece a Filipe e diz que ele deveria ir para a região sul, e depois é o momento onde o próprio Espírito fala a Filipe. Nós não sabemos como isso se deu, né? Como que o Espírito falou a Filipe, se foi por um discernimento espiritual, por um sonho, ou se o Espírito falou com ele de forma audível, nós não sabemos disso. Mas, a despeito dos eventos extraordinários narrados aqui, de forma ordinária, e esse é o ponto, que o eunuco vai ouvir a palavra. É de forma ordinária que o eunuco vai chegar ao conhecimento e ao entendimento da palavra de Deus. Porque ele está lendo, mas Filipe é quem vai explicar a ele. Filipe é quem vai lhe auxiliar a chegar no entendimento da palavra. Deus poderia, meus irmãos, muito bem, a gente sabe, Deus poderia, tem até há alguns anos atrás, nossa denominação gravou um álbum e tem músicas muito boas, se eu não me engano, chama Canta MPB. Tem músicas muito boas ali, mas tem uma canção que eu confesso, talvez seja pela minha ignorância, que eu entendo que a letra não faz muito sentido. O texto fala assim, como se fosse uma oração dizendo assim: Senhor, evangeliza a nação. Talvez seja a minha ignorância, meus irmãos, mas eu entendo que essa função não cabe a Deus. Essa função cabe à igreja. É responsabilidade da igreja, óbvio, na dependência do Espírito, pregar a palavra. Essa é a nossa responsabilidade, é a missão que Deus deu à sua igreja. O Senhor Jesus comissionou seus discípulos, dizendo que nós deveremos ir por todo o mundo, ensinando e fazendo discípulos de todas as nações. A evangelização é obra e responsabilidade da igreja. Deus é quem vai convencer o pecador, é o Espírito que vai convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, mas quem tem que levar a palavra e pregar o evangelho somos nós. Isso é o que nos cabe. Essa é a nossa responsabilidade. Mas o texto continua, e aí então o texto diz assim: correndo Filipe
ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Compreendes o que vens lendo? Filipe, obviamente, meus irmãos, ele não está sendo aqui soberbo de forma nenhuma. Ele se aproxima, ouve a leitura e então ele interage com aquele homem. E é daqui que a gente extraiu o título do nosso sermão: Entendes o que lês? No seminário, nós tivemos que ler um livro na aula de hermenêutica que tinha esse nome, Entendes o que lês? Que é um livro de introdução à hermenêutica, que diz respeito à arte da interpretação, e nesse caso da interpretação das Escrituras. E então esse homem, perceba, era um homem que tinha um serviço de grande importância, ocupava um cargo de alto escalão, mas esse homem, de forma humilde, ele vai dizer a Filipe: como poderei entender se alguém não me explicar? E então ele convida Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Quero fazer uma relação aqui com o que nós vimos hoje na nossa escola dominical. Hoje falando sobre a Escritura, sobre como ler as Escrituras, estudando um pouco sobre esse tema. Eu sei que quando nós falamos sobre o tema da doutrina das Escrituras, da sua autoridade, suficiência, esse é um tema que muitas vezes ele pode parecer básico demais para nós, meus irmãos. Mas como nós somos agraciados por Deus quando refletimos a respeito da beleza da sua palavra revelada. Nosso coração é aquecido, meus irmãos, quando consideramos a efetividade da palavra, a sua autoridade, a sua utilidade. E são questões que nós consideramos hoje pela manhã, e uma das coisas que nós consideramos foi o fato de que a Bíblia ela é um livro que Deus nos deu para que nós pudéssemos entendê-lo. Ou seja, o que Deus revelou de si na sua palavra para o seu povo, ele revelou para que nós chegássemos ao entendimento. Como nós afirmamos, não existe nenhum tipo de vontade da direção oculta de Deus. Algo que Deus tem para você, ele tem uma vontade para você, mas ele não vai revelar. Você precisa adivinhar. Eu lembro que na época que eu estava no seminário, um colega chegou, ele tinha ouvido algo a respeito disso, ele perguntou para o pastor, professor, na época, se era verdade que existia um programa de computador que ele revelava todos os códigos ocultos nas Escrituras. Irmãos, não existe código oculto nas Escrituras. O que Deus revelou de si para nós está registrado nas Escrituras. Ele revelou para que nós possamos conhecer e compreender. Existem assuntos que são mais acessíveis, existem assuntos que são mais difíceis. O próprio apóstolo Pedro vai dizer isso quando fala a respeito das coisas que o apóstolo Paulo havia escrito. Mas, meus irmãos, nós louvamos a Deus porque, a despeito de existirem assuntos difíceis, de difícil compreensão no texto das Escrituras, Deus nos deu recursos suficientes para que nós possamos conhecer e crescer no conhecimento da sua palavra. Sejam os mestres da igreja que o Senhor concedeu ao seu povo para o auxílio do discipulado e a instrução da palavra, sejam os bons livros, os cursos, os seminários. Deus, ele nos capacita a conhecer e ele nos concede instrumentos por meio dos quais nós podemos compreender aquilo que ele revelou de si para o seu povo. Portanto, quando nós falamos a respeito das Escrituras, meus irmãos, nós temos aqui diante de nós um livro que Deus deu para que você possa conhecer esse livro, conhecer o próprio Deus que se revela na sua palavra e, como nós falamos inclusive hoje pela manhã, conhecer a nós mesmos. Nós só podemos conhecer a nós mesmos quando nós conhecemos a Deus conforme Ele se revela na sua santa palavra, meus irmãos. E esse é um tema importante aqui,
Porque o texto que o eunuco está lendo, ele fala de alguém que morreria para expiar os pecados. Primeiro, como que eu posso chegar ao entendimento e ao conhecimento de que eu sou um pecador e que eu preciso que esses pecados sejam expiados? A parte das Escrituras, da revelação especial, não há entendimento do Evangelho. O único meio por meio do qual o homem pode chegar ao conhecimento do Evangelho, ao conhecimento salvífico de Cristo, é por meio das Escrituras. É a Bíblia que diz, você é um pecador. É a Bíblia que diz, você precisa de um Salvador. E é a Bíblia que diz que Jesus é o Salvador de quem nós precisamos. E é exatamente isso que Filipe vai dizer ao eunuco aqui. Porque o eunuco está lendo um texto que ele não compreende. O texto do livro do profeta Isaías, capítulo 53, mais especificamente, versículo 8 e versículo de número 7. E aqui, olha como diz. O texto diz assim, fazendo uma citação direta do texto de Isaías. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. O livro ou texto que o eunuco lê aqui, meus irmãos, é um texto muito conhecido, o texto do capítulo 53, que fala a respeito do servo sofredor. O texto do capítulo 53 do livro do profeta Isaías é um texto extraordinário. Nós sabemos, Isaías é um autor inspirado, né? Ele fala aquilo que Deus soprou em seu coração, em seus ouvidos. E quando Isaías redige ali e narra a experiência de sofrimento do servo, é como se Isaías estivesse contemplando a Cristo, crucificado na cruz, e escrevendo exatamente aquilo que ele havia visto. Aquilo que Isaías fala no texto do capítulo 53 é exatamente aquilo que vai acontecer com Jesus mais de 600 anos depois. O eunuco, ele faz uma pergunta aqui que existe um motivo, existe uma razão pela qual ele faz esse questionamento. Há de se perceber, irmãos, que esse homem, apesar de ser de uma origem distinta, ele não era um judeu de origem, ele era um africano, ele vinha de uma região do sudeste da África, mas ele tinha conhecimento do Evangelho, ele tinha conhecimento da Escritura. Inclusive, algo que chama a nossa atenção, ele está lendo um rolo do livro do profeta Isaías, o que nos mostra que ele não era um homem qualquer. Não é verdade? Porque não era comum que as pessoas naquela época tivessem porções inteiras de um livro do Antigo Testamento, mas ele está lendo um rolo do livro do profeta Isaías. Talvez apenas parte, talvez tivesse ali apenas parte do rolo. Ele, então, pergunta a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Ele pergunta isso porque naquele tempo era comum entre os judeus uma interpretação, três modos de interpretação do livro. Havia aquele grupo de judeus que entendia que o texto ele fazia uma referência a Israel, como se Israel fosse o servo sofredor de quem o profeta fala. Havia um grupo que se referia ao texto como sendo o próprio Isaías, o próprio profeta Isaías, e havia um grupo que afirmava que o texto fazia uma referência ao Messias. Então, provavelmente, o eunuco tinha conhecimento a respeito dessa discussão. E então ele pergunta a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere
o profeta fala de si mesmo ou de algum outro. E aí então, meus irmãos, o texto no versículo 35, eu acho esse texto maravilhoso, esse versículo 35 maravilhoso. O texto diz assim: então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Meus irmãos, que texto maravilhoso. Que texto maravilhoso. Filipe provavelmente disse àquele homem: olha, o profeta fala do Messias. E eu quero lhe dizer algo, esse Messias de quem o profeta fala, ele já veio. Ele é Jesus, Jesus de Nazaré. A esse homem os judeus rejeitaram. O Sinédrio o entregou aos romanos. E ele foi condenado injustamente, sem ter nenhum pecado. Mas foi cravado na cruz. E naquela cruz, ele levou sobre si os nossos pecados. Mas eu tenho algo mais a dizer. Ele nos ensinou que aquele que crê e for batizado será salvo. E aí, irmãos, Filipe, a gente pode dizer assim, foi um homem muito feliz no seu ministério. Porque aquele homem, assim, que Deus usou, porque ele prega e as pessoas convertem, não é? Era um homem cheio do Espírito. Agora, isso não faz daqueles que pregam e não há uma conversão em massa menos espirituais ou menos crentes, porque nós vemos aqui no ministério de Estevão, o texto não narra ninguém que havia se convertido por meio da pregação de Estevão. Antes ele prega e que acontece em decorrência da sua pregação é justamente o seu martírio. Mas o homem então, percebendo que passavam por um lugar onde havia água, ele prontamente diz a Filipe: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Que impede que eu seja batizado? E aí, meus irmãos, Filipe vai responder a ele: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Há duas considerações que eu gostaria de fazer aqui, meus irmãos. A primeira delas, e eu creio que essa é importante, é muito importante para nós, principalmente por conta do contexto no qual nós vivemos. Hoje em dia, como uma aberração, tem crescido o movimento dos chamados crentes desigrejados. Aquele grupo de pessoas que acredita que pode viver uma vida cristã de piedade à parte da vida em comunhão com os crentes. Mas o que esse texto nos mostra, meus irmãos, é que uma pessoa que se converte, ela quer o batismo. Ela quer se unir à igreja. Ela quer viver a vida cristã em comunhão com os irmãos. No texto de Atos, quando a grande conversão, e a passagem vai dizer que uma multidão é batizada, o texto da Escritura vai nos dizer que dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. E a pergunta é: acrescentando onde? Acrescentando na igreja, na comunidade da aliança, no povo do pacto, onde juntos com os irmãos, como diz o texto, eles perseveram unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no sacramento do partir do pão, na ceia do Senhor. Não há, meus irmãos, a possibilidade de que crentes verdadeiros não queiram viver uma vida de comunhão. John Stott, falando a respeito disso, nem comentando o texto de Atos, mas comentando outra passagem, vai dizer assim: isso é uma aberração. Um crente que não quer a igreja, tem um nome para isso, isso é uma aberração. Portanto, meus irmãos, alguém que conhece a Cristo, que se rende ao Senhor Jesus, esse quer os sacramentos, esse quer a vida em comunhão com a igreja. É exatamente isso que esse homem faz, e é exatamente isso que deve encorajar o nosso coração, o desejo de estarmos em comunhão com os crentes e desfrutando dos meios de graça que o Senhor estabeleceu para a edificação
da sua igreja. Ninguém, meus irmãos, a parte do convívio do corpo de Cristo, cresce espiritualmente. O que acontece é o contrário, a gente atrofia e morre. É isso que acontece. É isso que acontece. Não é? Nosso irmão Luiz Gustavo sempre usa a expressão, né? Brasa fora do braseiro, esfria, morre, apaga. Mas há uma outra consideração. Muitas pessoas olham para essa passagem e dizem assim, poxa vida, por que a gente não faz então exatamente como Filipe fez aqui em relação ao eunuco, no que diz respeito a receber pessoas como membros da igreja? Bom, irmãos, eu acredito que há duas considerações que a gente precisa fazer em relação a isso. Primeiro, que quando nós olhamos para o livro de Atos, nós estamos considerando aqui um livro que narra um período de transição da igreja, de transição da antiga aliança para a nova aliança. O propósito do texto de Atos não é necessariamente estabelecer um padrão para a igreja. O padrão, na verdade, ele é estabelecido nas cartas. Nós temos aqui princípios que permanecem e que devem ser avaliados, mas o texto ele não estabelece para nós um padrão. O padrão vem depois nas cartas. Além do mais, meus irmãos, o que esse homem confessava aqui nesse texto, Cristo é o Filho de Deus, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Naquele tempo, ninguém mais professava isso. Agora, nos nossos dias, essa declaração por si mesma pode significar muita coisa. Muita coisa. Portanto, cabe à igreja julgar, avaliar e instruir para que não apenas a igreja, compreendendo as responsabilidades que tem, os deveres que tem, a seriedade que é admitir um membro, um candidato a membresia da igreja, há uma grande responsabilidade nisso. Nós não temos o direito de receber membros de qualquer forma, apenas para inchar o hall. De forma nenhuma, meus irmãos. Se fizermos assim, Deus há de cobrar de nós. Inclusive, porque admitir pessoas que não são crentes como parte do corpo de Cristo é colocar sobre elas um jugo ainda maior. Como nós admitimos, por exemplo, que ímpios, pessoas que não dão testemunho da sua fé, participarem, por exemplo, do sacramento da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, vai falar, quem toma e bebe indignamente, toma e bebe juízo para si. Então, às vezes a gente acha assim, não, estamos sendo rigorosos demais para receber membros da igreja. Na verdade, irmãos, o rigor, ele é lícito e ele, inclusive, é uma demonstração de amor. É, inclusive, uma demonstração de amor para que a gente não coloque pessoas debaixo do jugo e do juízo de Deus. Mas há necessidade, meus irmãos, de uma compreensão clara a respeito daquilo que as pessoas creem, daquilo que elas professam. Às vezes as pessoas dizem assim, não, eu creio em Jesus, mas nem elas mesmas têm consciência a respeito do que isso significa, ou quando elas dizem assim, eu acredito em Jesus, tá, mas e aí? Quem é esse Jesus? Me fala um pouquinho mais sobre ele. E aí pronto, é o suficiente para você ouvir muita coisa. Muita coisa. Ele é um grande mestre, o maior psicólogo de todos os tempos, o maior administrador. Vamos aprender sobre como investir na bolsa e a gente escreve um livro mostrando o modelo de liderança de Jesus, etc. Meus irmãos, as pessoas dizem muita coisa a respeito de Jesus e essas coisas não são suficientes. Não basta, houve um indivíduo lá atrás que chamava Jesus e que liderou um determinado grupo. Pronto, isso basta para a nossa salvação. Não, irmãos. Não. É necessário professar publicamente a fé em Cristo Jesus como o Filho de Deus. É necessário crer em Cristo conforme Ele se revela na sua palavra, conforme Ele se revela nas Escrituras. O texto, então, meus irmãos, continua, e agora caminhando aqui para o final, verso 39 e 38,
o texto diz que quando saíram da água, e aqui há algo extraordinário, né? Há um milagre que a gente vê aqui, né? O milagre não é Filipe acompanhando a carruagem, nós já vimos que Filipe não recebeu o dom do The Flash aqui, ele estava acompanhando o eunuco, o milagre está aqui no verso 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho. Até aí. Então, primeiro, o que a gente vê aqui de forma extraordinária? Filipe sendo arrebatado pelo Espírito Santo. E aí, quando eles saem da água, o eunuco já não o vê mais. Você imaginou que cena, no mínimo, curiosa essa? Cadê aquele homem? Mas, independente disso, meus irmãos, o que o texto vai dizer é que ele saiu dali cheio de alegria. Ele saiu dali cheio de júbilo. É parecido com o que a gente vê lá no capítulo 8, no verso 8, né? Quando Filipe havia pregado a palavra em Samaria, o texto vai dizer no versículo 8, e houve grande alegria naquela cidade. E eu termino aqui, meus irmãos, chamando a atenção para isso, porque é isso que o Evangelho faz. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho, ele nos enche de alegria. O Evangelho nos enche de júbilo. O Evangelho aquece o nosso coração. Que verdade gloriosa, meus irmãos. Como é maravilhoso. Como isso é maravilhoso. Portanto, irmãos, eu quero dizer, há momentos em que nós, por conta das circunstâncias, as nossas fraquezas, o nosso próprio pecado, as circunstâncias da vida, elas têm um potencial muito grande de abater o nosso coração. Mas nessas horas, meus irmãos, nós devemos recorrer ao Evangelho e nos lembrarmos da esperança que há em Cristo, porque a despeito das lutas e dos problemas que nós enfrentamos, há grande alegria e júbilo no Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho, meus irmãos, é a resposta para as nossas tristezas. O Evangelho é a resposta para as nossas aflições. O Evangelho é a resposta para a angústia da nossa alma. O Evangelho é capaz de colocar não apenas um sorriso no nosso coração, no nosso rosto, mas júbilo no nosso coração. E que nós possamos nos alegrar, né, com a certeza que temos acerca da verdade do Evangelho, que diz respeito ao fato de que o Messias veio, ele foi rejeitado pelos judeus, entregue aos romanos, crucificado na cruz, mas que essa obra vicária, ela foi ao meio de Deus para a justificação do seu povo, e que aquele que crê e for batizado será salvo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.